Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana que se inicia, que a gente continue ouvindo aquilo que o Espírito diz e seguindo as suas advertências, mantendo os seus estatutos em nós, a sua palavra que é viva e eficaz. Quando ontem ele nos falou, que ele, quando tomou sobre si ali todas as enfermidades, ele sentiu o que a humanidade passava e havia de passar nos últimos tempos e disse: tenho sede. A própria fonte de águas vivas sentiu a secura, a dureza do coração dos homens, com cisternas rachadas que não retêm a água, e sem a água como se faz a transformação para o vinho definitivo, porque muitos são os que provaram desse vinho definitivo, mas resolveram retroceder, voltaram para a água e o Espírito, e sem o vinho novo, o odre permitiu o fermento. A Bíblia diz: não é bom esse vosso orgulho. Firmaram alianças com homens corruptos, alianças do qual Deus não permitiu, homens que cultuam ao Deus Mamon, e Deus na sua palavra diz que aquele que faz aliança com homens que cultuam aos outros deuses não tem negócio para com o reino dos céus. Foram enganados por espíritos enganadores. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 17 diz: esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Nós temos que ficar vigilantes, estarmos ouvindo as suas advertências como praticantes, manter o vinho novo em nós e odres novos, sem fermento, sem hipocrisia, porque o vinho novo é que nos traz a alegria quando nós glorificamos Deus através de Cristo Jesus, quando nós não retrocedemos, quando nós mantemos no caminho. As advertências do seu Santo Espírito nos preserva nos caminhos, nos preserva como odres novos, sem ter que se gloriar, não se envolvendo em vãs filosofias. Paulo dizia, evite debates teológicos, vãs filosofias que, ao invés de aproximar o povo de Deus, tem distanciado. Continuai no Evangelho, a verdade que liberta. Através dele há expiação, a palavra com sangue carmesim. Não envolveis em bebidas fortes, fermentadas, que leva à devassidão. Antes desejai o alimento espiritual puro, do qual nos conduz aquilo que nos é invisível, as coisas que são do alto do reino dos céus, que são eternas. E em mais um dia que a gente continue seguindo a Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito enviado pelo Deus vivo, aquele que nos ensina tudo do Pai, aquele que, assim como ele foi justificado diante dos seus perseguidores, por falar somente a verdade, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas quando nós não falamos de nós mesmos e falamos aquilo que o Espírito Santo coloca em nossas bocas, nós, assim como Deus justificou a Cristo Jesus naquela morte de cruz e o selou e ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos sendo preparados. Nós estamos selados através desse Santo Espírito, nós estamos prontos para serem arrebatados em Cristo Jesus, para herdar as mansões
celestiais, para herdar aquilo que é eterno, aquilo que é incorruptível, fugindo de toda a corrupção deste mundo, fugindo de toda aliança com aqueles que cultuam o Deus Mamon, aqueles que amam a corrupção, que amam o pecado, que se tornam escravos, porque aquele que toma por empréstimo, ele se torna escravo daquele que pegou emprestado. Aquele que serve o sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote real, o juramento por Deus, ele não se envolve nas corrupções deste mundo. Assim como Abrão ali diz, longe, ele disse ao rei de Sodoma, longe de mim dizer que tu me enriqueceste. Tudo que eu tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me concebeu. E assim nós devemos fugir tudo daquilo que o mundo nos oferece e que é passageiro. E assim buscarmos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E ele nos acrescenta. Quando nós constituímos aquilo que vem do Pai que nos ama, nós aceitamos com graça e sabedoria e não nos corrompemos com este Deus Mamon, aonde muitos têm o idolatrado. E Jesus disse: ninguém serve a dois senhores, há de servir a um e odiar o outro. E a Bíblia nos ensina: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim como Jesus foi tentado, nós somos tentados pelos maus desejos. Em Jesus não havia mal, mas é o sinal de que ele levou sobre si os nossos maus desejos. E todo aquele que o segue, ele é aquele que nos livra de todo mal. Ele conhece a nossa capacidade, ele conhece os nossos limites e ele não permite que o vil tentador nos tente acima daquilo que nós somos capazes, como foi no caso de Jó, quando o adversário blasfemou contra a sua vida. Deus o disse, toca em tudo que ele tem, toca na tua saúde, mas deixa ele vivo para testemunhar que ele me glorifica, que ele é fiel. Assim como diz no capítulo 1, no versículo 22, Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus. Em tudo ele cumpriu, ele glorificou a Deus a todo momento. Assim nós devemos proceder, sempre sujeitando a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, ouvindo as suas advertências que nos mantém no caminho, sem se envolver com aquilo que o adversário nos oferta. Assim nós estamos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, porque muitos são os que retrocederam, se envolveram às paixões do mundo novamente e são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, E a Bíblia é bem clara, são como galhos secos, ramos infrutíferos, e esses Jesus disse: eu arranco e lanço no fogo eterno. Já aqueles que perseverarem e permitir que eu pode, que ouvem as advertências do teu Santo Espírito, esses produzem mais frutos ainda. E ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Que a gente persevere em mais uma semana na fé em Cristo Jesus, do qual, através do seu sangue, faz a expiação. O Espírito
as suas advertências nos mantêm nos caminhos, e o sangue que faz a expiação. E nós somos como odres novos, sem que gloriar, aonde não se acumula nenhum fermento, e ele derrama o vinho novo em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.